Muito bem, agora a gente volta a falar sobre saúde aqui no Jornal da Correia, sobre os casos, de varíola, o caso confirmado no Rio Grande do Norte, o caso suspeito em Pernambuco e os cuidados e sintomas, para que a gente também fique em alerta, Simon Cavalcante, conta aí, traz as informações. Exatamente, Linda. A gente volta a conversar aqui com o Dr. Fernando Chagas, que é infectologista e diretor-geral do Hospital Clementino Fraga. Ele estava falando justamente sobre os sintomas, que é importante a gente ficar atento para caso alguém perceba, procure a unidade de saúde e já seja isolada para evitar que essa doença continue se proliferando. Não é isso, doutor? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Simon. Boa noite mais uma vez a todos. Pois é importante nesse momento o diagnóstico precoce, a gente conseguir identificar para evitar que essa doença avance, porque não é característica tanto dela a alta transmissão, a capacidade de avançar tanto. Então, como é que a doença ela pode se apresentar? Geralmente a pessoa se apresenta com um quadro de febre no corpo, moleza, pode ter muito cansaço e se apresenta com aqueles linfonodos do queixo, que são como se fossem ínguas, 3, 4, 5 dias depois do máximo, começam a surgir lesões de pele, que são lesões bolhosas, que podem surgir no rosto, nos membros e até nas regiões genitais. É o que tem confundido muitas vezes, As pessoas pensam que é uma outra doença. Por exemplo, lesões nas palmas das mãos, nos pés, que pode acontecer. Diante de um quadro desse, se você viajou até 20 dias atrás, 3 semanas atrás, para qualquer local que tenha doença confirmada, é importante buscar a unidade de saúde para a gente poder investigar. Doutor Fernando, a gente que está ainda nesse período de pandemia, a gente enfrentou esse período difícil, então quando a gente fala de uma nova doença, as pessoas ficam assustadas. Ou seja, essa doença tem um risco de a gente enfrentar uma nova pandemia ou pela forma de transmissão, esse risco é baixo? O risco é muito menor por conta da característica de transmissibilidade do vírus. Ele requer um contato mais íntimo, mais prolongado. Diferente do Covid, que basta a gente estar perto, às vezes só em falar, você já joga a gotícula com o vírus para frente. No caso da monkeypox, pode se transmitir pela fala? Pode, mas é muito difícil isso acontecer. Então as pessoas podem ficar tranquilas nesse sentido, mas você sabe, a pandemia nos trouxe essa lição, A gente nunca pode desafiar as forças da natureza. Então, nada melhor do que a informação para evitar o avanço e evitar que entre na casa das pessoas. E como é que as pessoas podem se prevenir? A prevenção, inclusive, se parece com a Covid-19. Se você teve contato com uma pessoa com lesões, que está com suspeita, é importante que você vá para a unidade, que você leve para a saúde como um todo, para a gente poder, com medidas de isolamento. Mas também é o seguinte, você viajou para um local desse, você viajou para um local que tem pessoas com doença, com casos confirmados, apareceu febre, apareceu lesão de pele, buscar a unidade de saúde. Por quê? Porque o isolamento, ele precisa ser feito em investigação. O problema é que o isolamento é de 3 semanas, Então, é importante demais tomar medida o quanto antes, porque 3 semanas, o impacto, inclusive financeiro, social, das pessoas. Lembrando também, isolar material, Pessoa com suspeita tem que isolar, principalmente o material de uso pessoal, Isolar talheres, copos, pratos, até mesmo material de cama. Por quê? Porque é uma grande forma de transmissão da doença também, compartilhar objetos. Diante disso, tomando esses cuidados, lembrando do uso da máscara, evitando grandes aglomerações, a gente pode, de fato, evitar que a doença avance. Doutor Fernando, a rede de saúde do Estado, a rede pública, está preparada para tratar desses casos? A gente montou aquele como aconteceu no início lá da Covid, que a gente chama de esquema de gatilho. O que significa isso? Numa suspeita, a gente inicia prontamente um protocolo, Já existe o Hospital Referência, com o Hospital Clementino Fraga, já existem leitos que seriam leitos em caso de necessidade de internar. Ainda bem que os casos estão sendo leves, a gente não está vendo muitas pessoas internadas, muito pelo contrário, que coisa boa, Mas já nos programamos nesse sentido. Então, diante de uma suspeita, a gente inicia esse protocolo de gatilho, a gente inicia prontamente a disponibilidade do espaço, que já existe, mas a gente acaba colocando para funcionar de prática, a gente já começa também a coleta, já temos toda a parte de coleta, de análise, tanto da coleta das lesões, como análise de sangue, e a gente inicia prontamente também os protocolos de isolamento. Doutor, e para essa doença tem tratamento, tem medicamento, ou seja, as pessoas que foram diagnosticadas, principalmente no início, ou seja, elas conseguem se curar? Se curam, a doença ela evolui para cura. Existe o risco de evolução para forma grave, sim, mas é um risco muito baixo, ainda bem. O problema é que as lesões elas podem infectar, Podem se infectar com bactérias, aí é um problema. Então a gente tem muito cuidado, principalmente com pessoas imunossuprimidas, gestantes que de fato podem sofrer bastante com a doença, Pessoas
A gente teve mais um probleminha aí, mas as informações estão aí, para todo mundo tomar cuidado, ficar esperto, saber, né, mais detalhes, até porque, como eu falei anteriormente, a gente tem um caso já confirmado da varíola no Rio Grande do Norte, um caso sendo investigado em Pernambuco, ou seja, os 2 estados vizinhos aqui. Então, todo cuidado é pouco nesse momento, tá bom?